Nesse vídeo eu vou te falar quantas escalas e quais escalas a gente realmente deve aprender. Fala galera, meu nome é Gabriel Cosi e nesse vídeo eu vou te falar quantas escalas e quais escalas você realmente deve aprender na guitarra, além de falar como você deve aprender, porque não é só o que, não é só quantas, mas principalmente como você deve aprender essas escalas, como você deve mapear esse conteúdo e você vai poder utilizar essas escalas para improvisar, para compor, às vezes para analisar alguma música que você gosta, enfim. O negócio é que, se você quer começar a ter um estudo mais eficiente, ter certeza que você não está perdendo tempo com algumas coisas que não funcionam, estudando mais escalas do que você deveria estudar, se você quer ter a clareza do que você realmente deve aprender, fica nesse vídeo até o final, porque às vezes só de você priorizar uma coisa que realmente é mais importante, já faz com que você tenha um resultado muito maior do que o resultado que você vem tendo com o seu estudo. E a verdade é que não é incomum a gente ver guitarristas perdidos na hora de estudar escalas. Por quê? A gente vai ter uma escala maior, a gente tem escala menor, a gente tem escala pentatônica, a gente tem escala menor harmônica, a gente tem escala menor melódica, tons inteiros, din, dom, din, a gente tem um monte de escalas que falam que a gente precisa aprender, os modos gregos, dórico, enfim. A gente tem muitas possibilidades. E com isso, se a gente não souber como ordenar essas possibilidades, infelizmente a gente vai acabar tendo um estudo não tão eficiente quanto a gente gostaria. E pode ser que a gente acaba não saindo do lugar. A gente acaba não conseguindo fazer nem o básico com cada uma dessas escalas, justamente por causa dessa overdose de informação e, assim, é comum a gente ter essa overdose, né? Não é só você que possa ter essa overdose caso você tenha. Eu já também tive essa overdose quando comecei a estudar. O negócio é que não é sua culpa. É algo que realmente é complicado, que exige aí uma ajuda mais profissional de alguém que já tenha passado por esse caminho. E sem essa ajuda é realmente muito difícil saber filtrar quais escalas são realmente necessárias e quais escalas a gente realmente precisa estudar. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Eu estou trazendo novidades toda quinta e domingo, aulas como essa que eu estou fazendo agora. Além disso, se você quiser que eu fale um pouquinho mais de escala, você pode deixar no comentário que eu vou fazer questão de responder todos e ler todos. Enfim, bora pro conteúdo. De cara, eu já vou te responder quantas escalas você precisa estudar. E assim, o que eu estou falando aqui é minha opinião, você pode discordar dela, tem gente que provavelmente discorda, mas pra mim, a forma como eu tenho mais entendido isso, o jeito de pensar que mais me fez chegar mais longe é esse que eu vou te falar agora. E pra mim, na minha metodologia, a forma que eu passo aos meus alunos, eu gosto de falar que a gente só tem de forma estrutural 3 escalas. E quais são essas escalas? A escala maior, a escala menor harmônica e a escala menor melódica. E se você quer entender por que só tem essas 3 escalas, fica comigo que eu vou te mostrar bastante coisa hoje nessa aula, como é que você vai organizar esse estudo dessas 3 escalas. Escala maior, escala menor harmônica e escala menor melódica. Então, antes de tudo, vamos entender o que de fato é uma escala. No geral, a gente considera que uma escala é uma sequência de notas, né? Uma sequência de intervalos, né? Na verdade, eu acho que é até melhor a gente falar que uma escala é uma sequência de intervalos de notas, ou seja, uma sequência específica de distâncias que a gente consegue colocar partindo de qualquer nota, certo? E um negócio interessante é que a gente tem vários conteúdos diferentes quando a gente está falando de escala. A gente pode estar falando aí de modos gregos, a gente pode estar falando aí até de arpejos, de acordes, campo harmônico, enfim, a gente tem várias coisas derivadas das escalas. Mas geralmente todas essas coisas que a gente estuda separado, arpejo, campo harmônico, às vezes frases, por exemplo, frases prontas, clichês de algum estilo que você gosta, que você quer aprender, geralmente a gente gosta de estudar, a gente acaba estudando essas coisas separadas das escalas. E no fundo, a maioria dos conteúdos que a gente vem dessas 3 escalas que eu te falei, da escala maior, da escala menor harmônica e da escala menor melódica. Então agora, para você entender mais ou menos o que eu quero dizer com tudo isso, por que só são 3, vamos começar a falar sobre a escala maior, as possibilidades que a gente tem dentro dela, e eu vou botar uma luzinha ali pra gente mapear tudo isso, para que você entenda sem nenhum tipo de dificuldade. Então, vamos lá. Legal, estamos aqui no quadro e vamos começar falando da escala maior. Basicamente, qual que é a estrutura que a gente tem numa escala maior? Aqui, ó, essa estrutura intervalar. Sei que minha letra é muito bonita, então você não precisa elogiar nos comentários não, tá? Enfim, a gente tem tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Essa é a nossa estrutura intervalar da nossa escala maior. Se você não entende nada de intervalos, eu recomendo fortemente que você clique no cardzinho que vai aparecer agora, ou você pode também ir nos links da descrição e assistir minha aula que eu falo um pouco sobre intervalos, porque eu acho importante que você entenda isso. Clica no cardzinho, assiste aquele vídeo lá e depois vem pra cá se você realmente estiver comprometido em aprender esse negócio com perfeição, tá bom? Se você já sabe sobre intervalos, eu acho que você não precisa se preocupar também. Enfim, vamos lá. A gente tem aqui essa nossa estrutura intervalar, tá? E o negócio é que essa escala aqui é a nossa
essa escala mais importante de todas, de todas, de todas. Eu vou botar aqui partindo de Dó, né? Nossa escala de Dó maior, que vai ser a única que a gente não vai ter acidentes. Acidentes, para quem não sabe, são aqueles sustenidos e bemóis que a gente encontra. A escala de Dó maior é a única que a gente não tem nenhum tipo de sustenido ou bemol, pelo menos das escalas maiores, tá? Enfim, a gente tem essas notas na nossa escala maior de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o negócio é que, quando a gente está falando de música, quando a gente está falando, na verdade, do sistema tonal, o que é um sistema tonal? É toda música que a gente tem um tom. Para falar a verdade, o sistema tonal está muito ligado com a harmonia funcional, ou seja, com funções que sempre levam a gente a acreditar que a gente tem uma nota especial que é nosso tom, né? Isso é um assunto um pouquinho mais complexo, mas vamos lá, vamos aos poucos, que eu garanto que uma hora vai dar certo, tá? Mas basicamente a gente tem um sistema chamado sistema tonal, ou seja, que a gente tem um tom como nosso acorde principal, como nossa escala principal. E esse tom, normalmente, a gente só vai ter dois tipos de tons, os tons maiores e os tons menores, tá? Depois eu posso exemplificar na guitarra. E o negócio é que, dentro dessa escala aqui, que é a nossa escala maior, é que a gente tem nossas principais estruturas que geralmente são formadas quando a gente está falando de música tonal, que são nossas tonalidades maiores e nossas tonalidades menores. Então, de cara, o que a gente pode entender com isso? Que dentro dessa única escala, a gente vai conseguir extrair dela, e quando eu estou falando de escala, nesse momento, estou falando de escala maior, mas eu estou me referindo bastante a nota por nota. Mas dentro dessa única escala, a gente vai conseguir encontrar dois tipos de tonalidades, nossa tonalidade maior e nossa tonalidade menor, tá bom? E como é que isso funciona na prática? A gente tem a nossa escala maior, que é essa aqui. Se a gente colocar em graus, a gente vai ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Porém, a gente tem um negócio chamado escala relativa. Não sei se você já ouviu falar, mas basicamente a gente tem dois tipos de acorde ou dois tipos de escala que são como se fossem vizinhos, eles conversam entre eles, são irmãos. Eu acho que irmãos escreve melhor. E aí, o que acontece? Se a gente escreve essa mesma escala de Dó maior partindo do nosso sexto grau, a gente vai ter isso aqui, ó. Vai ter Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. O que é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol? Basicamente a nossa escala menor. Então assim, eu sei que quando eu falei que a gente só tem três escalas. Escala maior, escala menor harmônica e escala menor melódica. Só que a parada é que dentro da escala maior, partindo dessa estrutura aqui, dessa primeira estrutura que eu te mostrei, a gente vai ter muito conteúdo. Então não é porque a gente só tem basicamente três escalas principais que quer dizer que vai ser fácil a jornada, que é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque de cada uma dessas três a gente extrai um monte de informações, principalmente dessa aqui. Por que principalmente dessa aqui? Porque a nossa música é tonal, nossa música tonal vem principalmente da escala maior e da escala menor. A gente raramente vai ter, por exemplo, uma tonalidade que é um Lá menor harmônico. Raramente essa vai ser a nossa tonalidade. Não quer dizer que a gente não tenha a chance de fazer algo desse tipo, mas geralmente a gente tem dois tipos de tonalidade. Ou o tom é maior ou o tom é menor. Geralmente esses dois tipos de tonalidades vêm principalmente dessas duas escalas que geram acordes, enfim, que geram várias coisas, que é disso que a gente vai falar. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é, dentro da escala maior, a gente também vai ter a escala menor, e é literalmente as mesmas notas. Então, quando a gente for estudar isso no nosso instrumento, de cara a gente já tem uma missão. Primeira missão, quando a gente for mapear a nossa primeira principal escala, que é a nossa escala maior. A gente tem que entender que, quando a gente for mapear isso, a gente tem que entender que a gente tem com as mesmas notas da escala maior a escala menor, tá? Esse é o nosso primeiro ponto para falar dessa nossa primeira escala. Agora, vamos falar alguns outros pontos. Deixa eu apagar a luzinha. Legal, a gente entendeu que aqui nossa escala maior a gente tem graus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 notas que formam a nossa escala maior. E se a gente parte essas mesmas 7 notas da nossa sexta nota, a gente tem nossa escala menor, tá? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar tudo isso no instrumento, pode ficar tranquilo, eu só quero que você entenda o fio da meada. Na verdade, isso aqui é um assunto muito complexo, tem muito mais coisa pra falar que de forma alguma eu conseguiria falar em um único vídeo, né? Só o módulo 6 do meu curso, por exemplo, que é o módulo que eu começo a falar de teoria musical, eu não falo nem tudo que eu tenho pra falar que eu vou falar nesse vídeo. Se eu não me engano, tá com mais de 40 aulas lá. Então, realmente é um assunto que vai longe, mas eu quero que você tenha um panorama geral para que quando você for estudar isso, principalmente em outros lugares que você não vai ver dessa forma que eu tô te passando, você tenha a inteligência de adaptar o seu estudo para esse modelo e você vai ver que vai ser um pouco mais fácil as coisas, tá? Então, legal. A primeira coisa que a gente entendeu é que a gente tem uma outra escala menor e essas duas escalas são importantes. Por quê? Porque são elas que geram o que a gente chama de campo harmônico. O que é o campo harmônico? Campo harmônico são ordens de acordes, é uma sequência de acordes que são geradas dessa escala maior e dessa escala menor. Então esse aqui é o nosso campo harmônico maior. Primeira,
coisa. E basicamente o que isso significa? Como eu falei, a gente tem tons, né? A gente está no ambiente de música tonal, e isso quer dizer que geralmente a gente tem uma escala específica que ou é a escala maior ou a escala menor, e todo o resto da música é composta em volta disso, tá? E aí a gente vai ter esses dois tipos, e cada um deles gera acordes para que a gente possa fazer junto com essas notas, lembra? Aqui são notas isoladas, do ré, mi, fá, sol, lá, si. Você toca isso uma nota de cada vez. Só que para acompanhar isso aqui gera melodias, né? Quando a gente toca uma nota de cada vez. Só que para acompanhar isso a gente precisa de acordes. E aí que entra o campo harmônico. O campo harmônico é o ato da gente empilhar terças, e eu sei que pode estar muito avançado para muita gente, mas vai tentando prestar atenção. Depois você assiste alguns outros vídeos que eu vou te recomendar, que eu garanto que isso vai fazer sentido. Isso pode mudar completamente seu jogo, tá? Mas o negócio é, a gente vai empilhar terças, ou seja, a gente tem o dó aqui. Uma terça maior seria a nossa terceira nota, né? Dó, ré, mi, 1, 2, 3, terceira nota. Então a gente, por exemplo, empilha, toca esse dó, pula o ré, empilha uma terça aqui, ou seja, a gente vai ter a tônica e a terça. Aí você vai empilhar outra terça aqui e vai ter o sol. Dó, mi, sol. Aí você empilha outra terça, vai ter o si. Dó, mi, sol, si. Quando você faz esse processo de empilhar terças, você encontra uma tônica, terça, quinta e sétima, partindo dessa nossa primeira nota, tá? A gente encontra isso. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente encontra um acorde. Um acorde é formado por tônica, terça, quinta e sétima, né? Uma tétrade que a gente chama. E quando a gente vai montar o campo harmônico, é nada mais nada menos da gente empilhar terças, né? Partindo de uma tônica, ou seja, de uma nota principal. Só que a gente faz isso partindo de cada uma dessas notas. E quando a gente empilha terças partindo de cada uma dessas notas, a gente gera acordes, que a gente chama de campo harmônico. Se você quer entender um pouquinho mais, clica no cardzinho, também tem uma aula sobre campo harmônico. Você pode ir lá assistir e voltar aqui. Garanto que você não vai se arrepender, tá? Então, a gente vai ter o campo harmônico maior. Vou botar só a estruturazinha aqui, ó. Pra quem já entende um pouco vai ser mais fácil. Pra quem não entende, eu recomendo ver a aula. Legal? Essa é a nossa estrutura. Maior que sétima maior, menor que sétima menor, menor com sétima menor, maior que sétima maior, maior que sétima menor, menor que sétima menor, meio diminuto. Essa é a nossa estrutura do campo harmônico maior, tá? E aí a gente consegue essa estrutura a partir dessa escala aqui. E além disso, a gente também, fazendo esse mesmo processo de empilhamento de terças, só que partindo aqui da escala menor, a gente vai achar o campo harmônico menor, ou quase ele, né? Você vai entender isso com o tempo. Que também é uma outra forma de você pensar o sexto grau, né? Partindo do sexto grau e começando de novo, igual a gente fez com a escala, tá? Se a gente antes da escala, a gente reescreveu a escala a partir do sexto grau, aqui a gente reescreve o campo harmônico maior a partir do sexto grau para ter o campo harmônico menor, pelo menos boa parte dele, tá? Enfim, essas são algumas coisas que a gente traz da nossa escala maior. O que mais que a gente traz dela? Arpejos. E o que são arpejos? São tipos de acordes que a gente toca em melodia. Aqui no campo harmônico a gente achou vários acordes. E os principais tipos de acordes que a gente deve saber. Acorde maior com sétima maior, maior com sétima menor, menor com sétima menor e meio diminuto. Esses são os principais tipos de acordes que a gente deve saber. E a gente também encontra eles de forma melódica, né? Um dó maior com sétima maior, que é o nosso primeiro do campo harmônico, é um dó, mi, sol, si. E a gente tem essas notas também, dó, mi, sol, si. Esse é o nosso primeiro foco quando a gente vai pensar em escala maior. Da própria escala maior, a gente vai ter escala menor, campo harmônico maior e o campo harmônico menor, além dos arpejos que a gente encontra aqui dentro. Então, de cara, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você for estudar a escala maior, que é uma das nossas principais estruturas possíveis, você precisa estudar ela pensando todas essas coisas. Enquanto você não tiver tudo isso muito bem mapeado no seu instrumento de forma conjunta, porque são os mesmos conteúdos, você ainda precisa se manter na escala maior, tá? Então, assim, a gente tem três escalas, só que às vezes só você dominando muito bem essa escala aqui, a escala maior, e a menor, né? E, enfim, consequentemente todas essas matérias, você acaba nem precisando usar tanto as outras coisas, tá? Enfim, essas são nossas principais estruturas de cara. Isso aqui é o básico, tá? Esse é o básico que você precisa entender da escala maior. Aí o que tem de mais complicado depois disso? É justamente o que a gente chama de modos gregos. Aí é uma viagem muito grande também. Eu também já fiz um vídeo sobre isso. Se você não entende nada de modos gregos, você pode assistir esse vídeo aqui que eu botei no cardzinho. Eu também vou deixar todos esses vídeos na descrição, tá? Se você quiser terminar esse aqui primeiro, antes de ir pra eles, você pode, não tem problema. E aí, enfim, a gente vai ter modos gregos. O que são os modos gregos? É a gente juntar esse campo harmônico com essas notas e encontrar sonoridades. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que eu estou tocando o segundo grau. Qual que é o segundo grau? O Ré menor com sétima menor no campo harmônico, tá? Nosso segundo acorde que a gente encontra dentro da escala maior. Ré menor. Só que aí eu tô tocando esse Ré menor, só que eu não tô usando a escala menor de Ré, eu tô usando a escala maior de Dó. E aí o que acontece? Vai soar diferente do que se eu usasse a escala menor de Ré, tá? Eu não tô usando a própria escala do próprio acorde, tô usando ele como se ele fizesse parte de outro campo harmônico, de outra escala. E aí, consequentemente, a gente vai ter outro tipo de som. Outros modos gregos é basicamente explorar isso, explorar as sonoridades que a gente tem, juntando os acordes que foram formados pela escala maior com a própria escala maior, né? Por exemplo, a gente vai ter um Mi menor com sétima menor, né? Nosso terceiro grau. Se eu tocar a escala de Mi menor junto
com Mi menor, vai soar normal, escala de Mi menor. Só que se eu toco a escala de Dó maior junto com o Mi menor, e eu posso fazer isso, já que ele está dentro da escala de Dó maior, vai soar diferente. Então os modos gregos é a parte que a gente estuda isso aqui, tá? E a outra coisa que é importante a gente entender com isso tudo são as dissonâncias em acordes. O que são dissonâncias em acordes? Vamos lá. Lembra que a gente empilhou aqui, ó, Dó, Mi, Sol, Si, a gente fez esse empilhamento de terças para a gente alcançar nosso campo harmônico, né, nosso primeiro acorde. Enfim, eu sei que se você nunca fez isso, se você não viu aquele vídeo do campo harmônico e você nunca estudou campo harmônico, pode ser abstrato isso, mas depois você ver o vídeo vai fazer mais sentido, tá? E se você já conhece o campo harmônico, acho que vai ser mais fácil. Enfim, basicamente, quando a gente vai montar um acorde, a gente empilha terças, pula a segunda, pula a quarta, pula a sexta, né? Tônica, terça, quinta e sétima. Empilhou uma terça, empilhou outra. Só que aí a gente tem notas aqui, né? Tem notas sobrando. E assim, dependendo do lugar que a gente está em um acorde, a gente vai ter notas diferentes, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o Ré, o Fá e o Lá que sobraram aqui do Dó. Se esse Dó maior não fosse o nosso primeiro grau, nosso primeiro acorde fosse de repente um quarto grau de alguém, essas notas mudariam, né? Por exemplo, se a gente estivesse no tom de Sol maior, tá? Então, no tom de Sol maior, a gente fosse fazer esse processo, o Dó seria o nosso quarto grau em vez do nosso primeiro. E aí esse Fá seria sustenido. Então, dependendo do lugar que você tem um acorde, essas notas do meio vão mudar. Essas não. Essas, se a gente tem um maior com sétima maior, vai ser sempre esse maior com sétima maior. Só que essas notas do meio vão mudar, dependendo de onde ele está no campo harmônico, tá? O mesmo tipo de acorde. Maior com sétima maior pode ser primeiro ou quarto. Menor com sétimo pode ser, ó, segundo, terceiro ou sexto grau. Então, depende, tá? E aí, as dissonâncias são essas notas. As dissonâncias são notas que estão fora do acorde, mas que estão dentro da escala, tá? Essas são as nossas dissonâncias. E aí, dentro de cada um desses acordes, a gente vai ter dissonâncias, e dentro de cada uma dessas dissonâncias, dependendo do acorde, algumas você vai poder usar e algumas você não vai poder usar. Algumas são dissonâncias disponíveis e outras são notas evitadas, notas que a gente evita usar. Por quê? Porque atrapalha na função, isso aí já é um... Vixe, você vai longe. Eu quero só que você tenha uma visão geral, porque é muito conteúdo importante que você entenda, tá? Mas vamos tendo essas visões gerais, daqui a pouco eu vou pegar a guitarra, acho que vai ficar um pouquinho mais simples, mas eu quero que você tenha esse panorama geral do que você precisa saber em cada uma dessas escalas, tá? Então, depois que você fez esse processo inteiro, você entendeu a escala maior, a escala menor, campo harmônico maior, campo harmônico menor, arpejos, modos gregos e dissonâncias, e vale lembrar que nesse campo harmônico maior e nesse campo harmônico menor a gente vai ter um negócio chamado harmonia funcional, que você também precisa estudar, faz parte aqui do campo harmônico maior, tá? Vale a pena lembrar disso, mas enfim, depois que você entender isso aqui, aí pronto. Só com isso aqui você já faz muita coisa. Então essa é a nossa principal escala, né? Isso aqui é nosso principal foco, né? Quando você for estudar, mapear, você precisa mapear tudo isso quando a gente vai falando de escala maior, tá? Agora vamos falar das outras duas escalas que eu falei que são importantes. Ó, então a gente vai ter agora as escalas menor harmônica e a menor melódica. Menor harmônica e menor melódica. São as outras duas escalas que eu acredito que seriam mais importantes. Vamos lá. Qual que é a diferença de você mapear a escala maior desses outros dois tipos? Primeiro, já que a gente tem só tons maiores e menores, a gente não tem tom menor harmônico nem tom menor melódico, a gente não vai ter, por exemplo, duas escalas, tipo uma escala menor harmônica e uma escala maior harmônica. A gente só tem uma menor harmônica. Então esse é um ponto pra gente, não tem que se preocupar com dois campos harmônicos, por exemplo, tá? Outra coisa, as estruturas que a gente conheceu lá no nosso campo harmônico maior são as estruturas que a gente vai usar de verdade. As outras que a gente vai encontrar aqui são estruturas que complementam aquelas, mas de verdade a gente só vai ter esses quatro tipos de acorde: maior com sétima maior, maior com sétima menor, menor com sétima menor e o meio diminuto. Aqui a gente vai achar outros tipos de acorde, mas que na verdade complementam aqueles, tá? Isso é importante que você entenda. Claro que se você nunca estudou isso vai ser difícil entender de cara, mas vai plantando essa semente na sua cabeça, tá? Então vamos lá. Menor harmônica. O que você vai precisar estudar nela? Basicamente vão ser três coisas. Primeiro, o campo harmônico dela, ou seja, lembra o processo que eu falei da gente criar campo harmônico? Empilhando terça, a gente vai fazer a mesma coisa com essa escala aqui. Você vai pegar, você vai empilhar terça por terça e você vai ver que em alguns lugares vai dar diferente. Porque a diferença da escala menor harmônica para a escala menor natural é só uma notinha. Por exemplo, no caso se fosse Lá menor, a gente tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente teria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido. Isso quer dizer que todos os acordes que tem sustenido vão sofrer uma alteração, tá? Então isso você precisa entender, você precisa montar esse campo harmônico aqui. Outra coisa que você vai precisar entender, os modos. Por que os modos? Mesma coisa. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem um dórico lá, que é o nosso segundo grau da escala maior. Por exemplo, você pegar Dó maior e tocar a partir de Ré, por trás um acorde Ré menor sendo tocado, você vai ter o som dórico. Mesma coisa, agora em vez de a gente ter aquela estrutura, o Sol vai sofrer uma alteração. Então tipo, a gente tinha Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora a gente vai ter Ré, Mi, Fá, Sol sustenido
sustenido, lá, si. No caso vai gerar aí um outro tipo de acorde. Enfim, o que eu tô querendo dizer é, os modos também vão mudar. Você precisa mapear eles e tentar linkar esses novos modos com aqueles acordes, com aqueles tipos de acordes que a gente já tinha lá no outro campo harmônico, tá? E outra coisa que vai mudar são as dissonâncias que a gente vai encontrar. As dissonâncias que a gente vai encontrar, a gente vai achar mais dissonâncias para outros tipos de acorde. Isso é muito bom, isso é muito positivo, tá? Então se preocupa quando você for mapear isso aqui, mapear o campo harmônico dele, mapear os modos dele, mapear as dissonâncias naqueles tipos de acorde. Por exemplo, um acorde maior com sétima menor, aqui pode ser que tenha novas dissonâncias que não tinham antes, tá? Então isso é importante pra você entender. E outra coisa, né, que acaba vindo aqui no campo harmônico são arpejos. Pode ser que apareça um arpejo ou outro novo que você ainda não viu, tá? Geralmente a maioria dos arpejos vão ser iguais, mas às vezes aparece um ou outro novo que é bom que você esteja presente para isso, tá? E por último, a menor melódica. E a menor melódica a gente vai tratar do mesmo jeito que a gente tratou a menor harmônica. Campo harmônico, modos e dissonâncias. A menor melódica, ela difere da menor harmônica por uma nota também. Então, se a gente tinha um Lá menor, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, a harmônica vai ser Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, e a menor melódica vai ser Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol sustenido, tá? Então, também vai mudar completamente a estrutura. Então, é isso que você tem que mapear em cada uma desses acordes, e são só essas 3 escalas que você precisa realmente aprender. Agora, eu sei que pode ser que você se pergunte, pô, mas e as escalas simétricas? Que são aquela escala diminuta e a escala tons inteiros, né? São escalas que a gente tem estruturas diferentes do que a gente está acostumado dessas outras 3 que eu te falei. E o negócio é, existem essas escalas? Existem essas escalas existem. A diminuta e a tons inteiros existem e elas não estão dentro de nenhuma das 3 escalas. Só que tem um detalhe, elas não estão dentro de nenhuma dessas 3 escalas. Porém, por que a gente usa essas escalas? Porque elas soam de um jeito interessante. E o que faz elas soarem de um jeito interessante são as notas delas em cima dos acordes. Se a gente faz lá um Sol 7, né, um Sol maior com sétima, a gente usar os tons inteiros partindo de Sol, gera uma sonoridade que a maioria das pessoas acha interessante. Só que aí, o que acontece? Essas sonoridades, elas sim estão dentro desses campos harmônicos. Por quê? Porque basicamente é só uma forma da gente ordenar as dissonâncias que a gente encontra nos tons. Então a verdade é que essas escalas simétricas, a diminuta, a tons inteiros, são escalas que a gente basicamente vai pegar um pouco de dissonâncias de cada uma das escalas e juntar. Então é mais uma forma de quê? De você ordenar as dissonâncias, é um outro raciocínio para que você atinja as dissonâncias diferentes, mas na verdade essas dissonâncias estão nessas estruturas aqui, tá? Outra dúvida que você pode ter é, e a escala pentatônica, que eu acabei esquecendo de falar ali antes, na escala maior? E a verdade é que a pentatônica é o seguinte, vou fazer uma escala maior aqui. Essa aqui é uma escala menor, é normal, aquela de Lá menor, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. A pentatônica é basicamente você tirar essa nota aqui e essa nota aqui, Lá, Do, Ré, Mi, Sol. Então se você está tocando a escala menor e escolher não tocar essas 2 notas, você já está tocando a pentatônica, tá? Por isso que eu falo que ela por si só não é uma escala nova. Ela é algo que a gente encontra dentro da escala maior e da escala menor, sem nenhum tipo de problema, tá? Agora, eu sei que pode ter sido muita informação e agora eu vou te mostrar mais ou menos na prática o que isso significa para você, de fato, tá? Então eu vou pegar minha guitarra aqui, eu vou te mostrar como que você pode estudar isso e como que de fato as únicas 3 escalas podem virar tudo isso, legal? Então bora lá! Legal, então ó, seguinte, aqui no instrumento a gente tem algumas formas de visualizar ele. Eu gosto do que a gente chama de sistema 5, ou quem sabe CAGED, né, dependendo da escola que você aprender isso. Mas basicamente é uma ideia de que a gente tem 5 regiões na guitarra, que a gente pode separar a guitarra em 5 regiões. Eu gosto de fazer assim. E pra mim tem uma coisa que eu chamo de 5 por 12, que é muito importante, que é o quê? Você conseguir mapear essas 3 escalas do jeito que eu te mostrei completamente pelas 5 regiões do braço nos 12 tons, né, nas 12 notas possíveis. Então, vou te exemplificar mais ou menos o que eu quero dizer com tudo isso. Primeira coisa que eu te falei, você precisa aprender a escala maior. E eu acho que o importante é você buscar aprender essa escala pelo braço inteiro, tá? Essa aula eu não vou ir atrás de te mostrar shapes de escalas, tá? Quem sabe numa outra aula, mas é uma coisa que você encontra facilmente na internet. Então, vamos lá. Escala maior, vou fazer tudo em dó, só pra você ver como a gente tem pelo braço todo. Primeira região, né? Segunda região. Segunda região. Uma terceira região. Terceira região. Bora pra quarta. Quarta região. E aqui
Então a gente tem todas essas regiões. Nossa, não liga muito pro som aqui que essas cordas já estão na hora de trocar, tá? Chegar aqui pro final já tá começando a desafinar, logo eu vou trocar elas, se elas não arrebentarem antes disso. Mas enfim, a gente tem essas 5 regiões, beleza? Isso aí é tranquilo. Eu fiz basicamente a escala maior em 5 regiões do braço, você acha isso na internet com facilidade. Agora, qual que é o grande pulo do gato? A gente tem escalas menores também. A gente não tem só a escala maior, a gente tem escalas menores também. E como eu falei, a escala menor é basicamente você pegar a escala maior e você mapear ela a partir da sexta nota, né? Ou seja, se a gente tem Dó maior, é a gente trocar essa escala de Dó maior a partir de lá. E o negócio é o seguinte, a gente também tem 5 desenhos da escala menor. Só que nada mais justo do que esses desenhos serem justamente o mesmo desenho da escala maior, só que partindo de um ponto diferente. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um Dó maior, vou fazer aqui nessa primeira região pra você ver. Dó maior. Se você for ver os desenhos da escala menor, você vai ver que a gente vai ter um dos desenhos vai ser partindo desse Lá aqui, indo para trás. Por exemplo, assim. Então a gente tem esse desenho também, essa outra possibilidade. Só que qual que é o parado? Esse desenho de Lá menor e esse primeiro desenho de Dó maior são o mesmo desenho partindo de lugares diferentes. A diferença é que um a gente parte do Dó e o outro a gente parte do Lá. Então a primeira coisa de cara que você tem que mapear quando você estiver estudando essa escala maior é você colocar o Lá junto. Né? É você visualizar o Lá junto da escala de Dó maior. Ou... Então isso já vai te dar uma certa vantagem, porque você vai conseguir visualizar. Se você já souber a escala maior, você meio que automaticamente já vai conseguir saber a escala menor também, tá? Além disso, a gente também vai ter shapes de arpejos que a gente vai ter que estudar. Maior com sétima maior, maior com sétima menor, menor com sétima menor e o meio diminuto. E todos esses shapes também estão na escala de Dó maior. Então, dentro dessas notas que a gente tocou, a gente já vai achar eles. Por exemplo, Dó maior com sétima maior é nosso primeiro arpejo, nosso primeiro acorde que a gente encontra no campo harmônico. O arpejo a gente tocar esse acorde de forma melódica, tá? Então, por exemplo, o acorde de Dó maior com sétima maior é Dó, Mi, Sol, Si. Então você vai achar esse arpejo dentro da escala. Tá? Então também é uma coisa que você não pode estudar separado, você tem que estudar visualizando dentro. Só que todos os arpejos estão dentro. A gente vai ter, por exemplo, Ré menor com sétima menor. A gente também encontra dentro da escala maior. A gente vai ter o maior com sétima menor, no caso vai ser o Sol. E o meio diminuto. E esses acordes todos estão dentro da escala maior. Por exemplo, se eu estou usando o improviso, tudo que eu fiz aqui foi basicamente uma improvisação com a escala maior que eu estou incluindo esses arpejos. Então é importante que você linke. Às vezes eu vejo a galera estudar, vou estudar arpejo maior com sétima maior, aí estuda. Aí vou estudar arpejo menor com sétima menor, aí estuda. Só que não vincula isso com a escala maior, tá errado, você precisa estudar junto, tá? Outra coisa, os acordes também. Os acordes também estão dentro. Você consegue montar eles praticamente na mesma região que você tá, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, meio diminuto, tá tudo dentro da mesma região. Eu poderia fazer na segunda região também, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, meio diminuto. Ou na terceira região. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, meio diminuto. Então assim, outra coisa que você precisa estudar junto da escala maior é onde estão os acordes. Aí é mais fácil de você entender as coisas. Por exemplo, estou tocando um Dó maior aqui, eu consigo fazer chord melodies, ou seja, eu consigo tocar melodias e harmonias juntos, porque eu visualizo tudo junto, ó. Tô improvisando. Por quê? Porque eu visualizo tudo junto, eu sei que essas notas desses acordes estão dentro da escala maior também, tá? E os modos gregos, né, você sabe, por exemplo, o Ré dórico, o Mi frígio, né, você entender tudo isso, a gente tem os modos gregos também dentro da escala. E a última coisa, né, que é as dissonâncias. Por exemplo, a gente tem um Dó maior com sétima maior aqui, a gente entender que a nona tá também dentro desse acorde, ou a sexta, né?
Então assim, o negócio é, se você quer realmente dominar as 3 escalas, você precisa em cada região do braço colocar todos os conteúdos que você consegue extrair da escala maior. Outro exemplo é a pentatônica, né? Por exemplo, geralmente a galera faz a penta de Lá menor aqui. Ela basicamente está dentro da escala menor. Então você precisa mapear junto. Você precisa mapear junto para você entender, né? É mais fácil. Depois você mapeou um, mapear o outro é fácil. Você tem o Lá menor aqui. Basta você tirar o Fá e o Si que você vai ter a penta. Mesmo desenho. Então assim, o negócio é, de fato, quantas escalas a gente tem? A gente tem 3 escalas. Escala maior, escala menor harmônica e menor melódica. A menor harmônica soa assim, ó. E a escala menor harmônica soa assim. Tá? A gente tem essas duas outras sonoridades. E qual que é o pulo do gato? Você precisa entender todos os recursos de cada uma dessas escalas. Senão não faz sentido você aprender mais nada. Então o que eu sugiro para você conseguir ordenar tudo isso se você realmente conseguir a fluência nas 3 escalas? Você precisa pegar a escala maior, caso você ainda não tenha pego, pelo braço inteiro, saber colocar isso em todos os tons e você estudar cada assunto nessa ordem que eu te falei. Todos os shapes da escala maior, todos os shapes da escala menor, que está dentro da escala maior, você também pode aproveitar e já estudar a pentatônica. Depois você vai para os arpejos dentro da escala, campo harmônico, modos grego e dissonâncias nos acordes. Depois que você realmente tiver isso em cada pedacinho do braço, né, os 5x12, depois que você realmente dominar 5 regiões do braço nos 12 tons na escala maior, aí você vai para as outras escalas e faz o mesmo processo, tá? E não estou falando que isso é fácil, na verdade é muito complicado. Não é à toa que eu fiz basicamente um curso inteiro só falando disso, além de outras coisas, né? A parte teórica por trás, de como que você usa no improviso e tudo mais, enfim. O negócio é uma caminhada imensa que pouca gente consegue fazer sozinha. Mas se você quer ter um caminho, tá aqui mais ou menos esse que eu te falei. Se você seguir dessa forma, você já tem uma boa chance de conseguir não só resolver essas 3 escalas, mas consequentemente ter um domínio enorme do braço da guitarra. E se você souber usar isso, você vai conseguir quase que qualquer coisa na música. Vai conseguir fazer arranjos super legais, vai conseguir improvisar de forma interessante, vai conseguir compor de forma interessante, analisar as coisas de forma interessante. Então, basicamente, tudo que você precisa é entender as 5 regiões do braço, nas 12 tonalidades, né, para você conseguir fazer de qualquer forma possível, juntando todas as estruturas e nessas 3 escalas. Enfim, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal. Eu agradeço de verdade. Deixa um comentáriozinho para saber o que você achou, se fez sentido, se ficou muita coisa, ficou muita informação. Quero ter esse feedback para melhorar nos próximos vídeos. Eu vou responder o máximo que eu conseguir de comentários. Além disso, nos links eu sempre deixo muito conteúdo interessante ali para você dar uma conferida. Eu acredito que se você chegou até aqui, você está comprometido em aprender e você quer ir cada vez mais além. Então lá na descrição eu deixei alguns links que podem te ajudar. Eu tenho certeza que algum deles pode te ajudar. Tá? Enfim, obrigado por ter assistido esse vídeo, eu fico muito grato. Qualquer coisa que eu puder ajudar, é só deixar nos comentários. Grande abraço e até a próxima.